aqui no Vasco, que está voltando, temos Vasco também, né? Apesar desse período, esse mês sabático que o Vasco tirou de férias, sem Copa do Mundo de Clubes, o clube já se representou, como eu disse aqui, disputa amistoso no sábado e tem se movimentado no mercado em busca principalmente de pontas, né? O Vasco ainda está tentando definir a renovação de contrato do Felipe Coutinho, que ainda está negociando, está em fase final de rescisão com o Aston Villa, inclusive está liberado pelo time inglês para continuar treinando no Vasco, ou seja, realmente acertar, ajustar alguns valores ali, tem algumas pendências em relação a Coutinho e Aston Villa, em relação ao Aston Villa com o Coutinho, então precisa ajustar algumas coisas ainda, desde a transferência dele, né, quando ele saiu para o Aston Villa, então são algumas coisas que precisam ser acordadas para definir isso, e o Vasco se movimentando no mercado em busca de jogadores, principalmente pontas, né? O Vasco negociando com o Andrés Gomes, a gente já tinha falado sobre isso aqui, colombiano do Rennes, mas o nome da vez é o Alan Minda, jogador equatoriano do Bruges, da Bélgica, inclusive formado no Del Valle, que é o próximo adversário do Vasco na Sul-Americana, jogador da seleção equatoriana, enfrentou o Brasil, inclusive, nas eliminatórias recentemente, jogou o primeiro tempo, se eu não estou enganado, e foi substituído no intervalo ou entrou no segundo tempo. Sei que ele jogou só um dos tempos contra o Brasil, assisti, inclusive, hoje à tarde estava assistindo alguns lances dele, exatamente no jogo contra o Brasil. Jogador de velocidade, beirada de campo, destro. O Vasco busca muito esse perfil, né? E não é de hoje. O Vasco, desde que o Pedrinho assumiu, desde que a diretoria atual assumiu, contratou 6 pontas. Os 6 estrangeiros. Lloyd Augusto, angolano, Garré, argentino, Nuno Moreira, português, Emerson Rodrigues, colombiano, que já saiu, Maxime Domingues, suíço, que já saiu, e Jean Davi, chileno, tem tido poucas oportunidades. O Vasco continua se movimentando no mercado sul-americano, né? Apesar de não ser necessariamente em clubes sul-americanos, mas buscando em alguns clubes europeus, como no Rennes, na França, o Bruges, na Bélgica, alguns jogadores sul-americanos por lá para tentar reforçar o seu elenco. Vou até deixar a minha opinião aqui. Hoje estou como apresentador, mas vou dar a minha opinião aqui, porque eu acho que para mim é um erro recorrente do Vasco. Talvez ponta seja a posição que o Brasil mais revela. A gente olha para o mercado europeu, o que mais tem são pontas brasileiros. Você tem o Rafinha no Barcelona, apesar de vir jogando por dentro, Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio Vasco, o Paulinho agora acabou de fazer gol pelo Palmeiras, eliminando o Botafogo, Thales Magno no Corinthians, Gabriel Peck fez uma ótima temporada ano passado na Major League Soccer, fez mais gols do que o Messi, por exemplo, todos formados no Vasco, né? E você olha para o mercado europeu, é o Antony no Betis agora voltando para o United, você tem o João Pedro chegando no Chelsea, o Estevão chegando no Chelsea, enfim. E para mim o Vasco tem uma dificuldade muito grande de contratar jogadores brasileiros para a posição. O Vasco sempre busca pontas estrangeiros. Não que ser estrangeiro é um problema, mas entra até no que a gente fala sobre o Botafogo. Você precisa de um tempo de adaptação. E você muitas vezes não consegue analisar esse jogador dentro do contexto real do nível do futebol brasileiro. Jogar na Bélgica é uma coisa, no Brasil é outra. Jogar em clube médio da França é uma coisa, jogar no futebol brasileiro é outra. Assim como é jogar na Colômbia, na Argentina, Equador. São níveis diferentes de futebol. Então o Vasco tem tentado esse tiro há algumas temporadas, e para acertar um Nuno Moreira, que não é nem o mercado sul-americano, é só estrangeiro, é um português, o Vasco teve que dar 6 tiros e gastou aí, se a gente for botar na ponta do lápis, com salário, 13º, luvas, 100 milhões. Contratação, luvas e salário do contrato dessa turma toda, algo próximo de 100 milhões para acertar um jogador. Eu acho que o Vasco, mais uma vez, se movimenta de maneira equivocada no mercado em busca desse jogador, talvez buscando um novo Arias ou alguém nesse sentido do mercado sul-americano. Até agora, a taxa de sucesso do Vasco nessa busca é muito pequena. Tanto que em menos de um ano contratou 6 e só um funcionou. E o melhor ponta hoje continua sendo um revelado no Vasco, que é o próprio Ryan. Corre a chance de sair, ser negociado para pagar exatamente essa turma toda que chegou para fazer a função dele e não se firmou. Galera, é isso. Vamos encerrar? De que o John Textor queria interferir. Interferiu ou não interferiu? Isso procede ou não procede? Então, Wellington, até o momento a gente não ouviu o Botafogo, o Textor, uma manifestação por parte do clube. Mas a gente conversou com pessoas ligadas ao Renato Paiva, né, diretamente com o treinador, e essa informação do lado dele, porque a notícia tem várias pontas, né? A gente sempre tem que ouvir todos os envolvidos para fechar a informação completa
E quem está recebendo faz a crítica, faz a autoavaliação, né? O comentário de que acha que tá certo o A, o B, o fulano, enfim. Mas a gente tem a ponta da parte do Renato Paiva, que foi o seguinte, uma surpresa com a demissão e que não foi uma interferência do Textor. Ele até deu uma entrevista, uma breve fala. Eu não me sujeitaria a isso. Se algum dirigente hoje, pode ser o Textor, SAF, associativo, seja lá o que for, palavras do Renato Paiva, né? Chegar e falar, você tem que fazer isso, escalar A, B, C, D, ele sai fora na hora. Só que ele recebeu o comunicado da diretoria, através, né, dos diretores ligados diretamente ao futebol, de que o Textor não estava muito satisfeito com o desempenho. Então foi falando, Renato, tenta não fazer isso, não há uma satisfação de jogar dessa maneira. O tal do Botafogo Way, né? Que é um Botafogo ofensivo. Mas aí não é. Desculpa, não é nada demais. Interferência, eu entendo seria, tira o Wellington e bota o Thiago. Exatamente. Você é mais velho do que eu, viveu uma outra época e com certeza tem na cabeça, né? Se te perguntar aqui o caminho inverso, várias e várias histórias como essa. Sim. De dirigentes que, e até de fato interferiram, né? Que mandaram fazer, né? De treinador que aceitava. Isso Exatamente. Aí, antigamente, era normal e não causava pânico. Até porque os times, eles ficavam muitos anos juntos. Então, o torcedor sabia quem era quem, o técnico sabia quem. O time que o Botafogo usou no Campeonato Carioca, daqui a pouco, em setembro, ele já não é uma... ele terá algumas peças daquele time. Roda Sim. muito o futebol brasileiro. O próprio John Textor chegou a dizer, torcedor botafoguense, vai acostumando que comigo é assim, o jogador gira rapidamente. Aliás, alguém me perguntou, o John Textor é o Eurico que fala inglês? O Wellington, assim, ele Dá para comparar? Eu acho diferente, acho. Estilos diferentes, tomadas de posição pouco diferentes. A cabeça de um dirigente associativo naquela época é totalmente diferente de um dirigente profissional, uma SAF de hoje, né? Porque um administrava egos e paixões e o outro hoje administra dinheiro. Ele faz-me rir. Exatamente. Eu acho uma diferença muito grande, mas quem acha que é parecido, enfim, cada um tem uma visão. Então, assim, não houve uma interferência, mas houve avisos, né? Olha, eu não gosto assim, não quero assado. É bom deixar claro, ele é o dono, ele comprou o futebol Sim. do Botafogo e ele, como dono de qualquer empresa, ele quer que o funcionário trabalhe da maneira como... né? Ele entende ser o correto. E se não houver uma satisfação, muito obrigado. A porta da rua está ali, né? E queira se retirar. Passa no RH. Tem que ser feito de acordo com o dono da empresa. Se ele vai acertar ou errar, também a gente vai discutir. Mas, enfim, algumas ordens, algumas decisões têm que ser tomadas de cima para baixo. Então, não houve uma interferência direta, mas houve avisos de que, olha, eu quero isso, não quero aquilo. Como foi falar, não quero o Cuiabano mais à frente porque eu quero vendê-lo como lateral esquerdo. Eu não quero jogando com 3 volantes porque o DNA do time é ofensivo. Então, quando bota aí a pergunta, mas fez isso com o PSG? Gente, é uma lógica. Ninguém ia de peito aberto para jogar com o Paris Saint-Germain. Então, quando ele fez a tática e essa tática foi bem executada... E deu certo? Todo mundo entendeu quando ele fez a escalação. E, aliás, o John participou pouco, fez algumas poucas defesas. Então, foi um Botafogo que teve resguardos defensivos, mas não foi retranqueiro. O goleiro não foi o melhor do jogo. Fez um paredão ali e o Paris Saint-Germain, que tem muita qualidade, não conseguiu passar. Não passou. E o ataque... Quando teve a oportunidade de produzir, houve a tentativa, tanto que fez gol e teve outras oportunidades. Com o Atlético de Madrid, há quem discorde, eu não discordo. A tática foi muito clara, parecida com o Paris Saint-Germain, porque havia uma vantagem de poder perder por até 2 gols. Imagina se você se lança com o Atlético, toma ali uma porrada de 3-0 e depois, por que você não fez isso? Por que você não jogou mais, né, cautelosamente? Porque tinha um resultado tal.
Quando vem o Palmeiras, muda um pouco o cenário, por ser uma equipe que a gente conhece, uma rivalidade interna e que naturalmente, pela questão técnica dos dois times, o Botafogo poderia ter jogado de uma outra maneira. Ou poderia ter jogado com 3 volantes. Essa não é a questão. A questão é se acovardar do jogo. Você poderia ter 3 volantes e jogar para cima do adversário. Jogar com uma marcação mais alta, pressionar uma saída de bola, ter as possibilidades do atacante ser abastecido. O Savarino sumiu do jogo, o Igor Jesus não apareceu, o Botafogo não teve meio campo, ninguém pisava na área do adversário. Aliás, naquele jogo, se não me engano, só deu o John. Então, aí o John melhor em campo, reflete que o adversário dominou. Então, não é, Wellington, nem somente a questão dos 3 volantes, é o fato de como o time se comportou. Perfeito. Porque a eliminação era um percentual 50-50 antes de começar. Durante o jogo a gente viu 80-20 Palmeiras. Não, e outra questão, Thiago, foi o próprio Botafogo. Se ele queria fugir do Palmeiras, ele teria que ter terminado em primeiro no grupo. Não, em primeiro no grupo, porque ele pegaria outro adversário. Mas lógico, né? Um adversário mais forte e tal. Mas afunilou na hora H também. Qualquer jogo vai ser complicado, né? O Botafogo poderia ter jogado de uma outra maneira, mesmo com aquelas peças contra o Palmeiras. Não jogou, perdeu o jogo, o goleiro foi o melhor, perdeu a parte financeira. E aí veio essa cobrança, para mim até uma surpresa da demissão. Não é até muito do feitio do Textor fazer. O Renato Paiva é um cara intelectualmente muito, muito forte, conhece muito de futebol, mas é um pouco criticado aqui, né, no trabalho do Bahia. A torcida do Botafogo também não gostou lá desde o início, e acho que essa demissão também tem esse fator de que, voltando a jogar aqui no Brasil, seja lá qual for a competição, brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, não ganhou, a torcida vai pegar no pé. Então, assim, acho que ele pensou, é melhor trocar agora, porque vai ficar um clima adverso. O ambiente tá propício. Pesado. E aí eu tento um novo técnico da maneira como eu gosto e com uma aceitação maior do torcedor. Porque seria, ao invés de um caldeirão pro adversário, uma cobrança muito grande em cima desse elenco, né? Perfeito. Então, eu acho que foi esse o pensamento. E agora é tentar achar alguém que se encaixe nesse perfil, que venha o quanto antes e que coloque o Botafogo no trilho que o Textor quer, né? De poder jogar pra frente, de poder dominar. Jogar pra frente é no seguinte sentido: propor o jogo, tentar dominar o adversário, fazer com que o Botafogo seja uma espécie de dono da partida. Botafogo do ano passado, né? Perder ou ganhar faz parte, às vezes você tem que adaptar uma tática, mas usar esse DNA. Se você for perceber contra o Palmeiras na estreia do Brasileiro, também foram 3 volantes. Só que ali ele queria colocar o Patrick de Paula como meia. Depois ele viu que não dava certo. Aliás, por que o Patrick não foi pro Mundial? Opção. Eu acho que é um jogador que deve ter uma vida curta, né, no Botafogo. É mesmo? Porque não ser relacionado para uma viagem e não estar ali à disposição. Não, e numa delegação de 30 jogadores. Não fazia sentido, né? Um ou outro podia sair para a entrada dele, né? Então, assim, depois daquele momento, o Botafogo não joga. Ele tentou umas insistências com essa formação, o Patrick, depois ele viu que não dava e começou a mudar, né? E por enquanto sem técnico, né? Há muitos nomes, há especulações e tal, mas ainda sem um caminho de um novo treinador. Pra gente terminar, Thiago, você é um profundo conhecedor do Vasco também. O que você acha o início do trabalho do Fernando Diniz, essa parada, a gente vai ter um Vasco mais forte? O torcedor tem me feito essa pergunta. Caramba, então é difícil, né, da gente poder cravar o que vai acontecer. Eu acho que alguma melhora a gente já viu, e piorar realmente seria um caminho trágico para o Vasco, né? Alguma coisa de positivo o Vasco teria que apresentar. Algumas movimentações, algumas jogadas, alguns jogos não foram bons também, faz parte, não vai acertar sempre, não vai ter essa transformação da água para o vinho, assim, da noite para o dia, até porque eu acho que não depende só do Diniz, né? Depende também do elenco se fortalecer, de algumas peças chegarem, e o Vasco tem uma condição financeira com uma certa limitação para trazer determinados jogadores. Isso é fato. Então, se conseguir ser assertivo dentro do que pode investir, dentro do que o técnico quer, né, trazer esse jogador que se encaixa rapidamente, que não é uma fórmula mágica, o Vasco vai melhorar.
Mas não é somente o Diniz, diretoria, são reforços, mentalidade, tempo de trabalho tá ganhando agora, né? Enfim, mas não é uma tarefa fácil pro Vasco, mas tomara que se ajeite e que faça um campeonato melhor. Até porque o Vasco tem hoje o quê? O brasileiro pela frente, né? Brasileiro, a Copa do Brasil e o Sul-Americano. Então... Tem 3 competições. Alguma coisa o Vasco vai ter que sacrificar. Não acredito que vá no mesmo patamar, no mesmo balanço até o final, não. Alguma coisa vai ter que sacrificar. E eu acho que na hora que sacrificar, vai ter que focar no brasileiro. Porque o Vasco não vai poder brigar de novo com o rebaixamento e, né, flertar com Série B. Vira essa boca pra lá, esse negócio de rebaixamento, vira essa boca pra lá. E aí, o que você acha desse Botafogo que vai pegar o Vasco dia 12 lá em Brasília, já tem data definida, horário 18h30. Deixa aí o seu comentário, o seu nome, o nome da sua cidade, para receber aquele nosso abraço no próximo vídeo. Deixa eu agradecer aqui o Thiago e quero te pedir para se inscrever. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Tá vermelhinho? Clica aí, se inscrever. Joinha, não paga nada não. E outra coisa que é importante a gente dizer, tem um estudo, mais de 60% de quem assiste vídeos no YouTube não se inscreve. Então você não sabe como é importante pra gente a sua inscrição. Tá bom? Se inscreva aí. Thiago, obrigado demais, Thiago. Abraço, Wellington. Abraço pra todos aí também. Valeu, valeu. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Thiago Veras. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que pretende alterar aí o número do Felipe Coutinho, deve usar a camisa 10 ao decorrer aí do resto da temporada. Deixa a sua opinião sobre isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama, tá bom? O Vasco da Gama que tá com tudo aí, vai ter um amistoso e o Fernando Diniz espera voltar firme e forte com o elenco, né? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!